Todos nós católicos cremos que Jesus Cristo verdadeiramente, substancialmente, está presente na Santa Eucaristia. E há muitas histórias de milagres eucarísticos ao longo da história da Igreja, que parecem confirmar este importante ensinamento. Primeiro milagre. Milagre de Lanciano, século VIII. No século VIII, um padre em Lanciano, Itália, estava sendo tentado a ter dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. No meio de uma missa, enquanto dizia as palavras de consagração, "Este é o meu corpo e este é o meu sangue", viu o pão se transformar em carne humana e o sangue se coagulou em 5 glóbulos. Acredita-se que por causa das 5 chagas de Cristo. A notícia do milagre se estendeu rapidamente. O arcebispo do local iniciou uma investigação e a igreja aprovou. A carne está conservada até os dias de hoje. O professor de anatomia, Odoardo Linoli, levou a cabo uma análise científica da carne em 1971 e chegou à conclusão de que a carne era tecido cardíaco. O sangue parecia ser sangue fresco e não havia rastro de conservantes. É possível visitar a carne e o sangue milagroso na igreja de São Francisco de Lanciano, na Itália. Milagre número 2. O corporal de Bolsena, século VIII. Um sacerdote que estava duvidando sobre a transubstanciação estava celebrando uma missa em Orvieto, Itália. Pouco depois da consagração, a hóstia começou a sangrar sobre o corporal, o pano litúrgico no altar. A história ficou conhecida e o sacerdote se encontrou com o Papa, que estava visitando sua cidade, e confessou seu pecado da dúvida. Atualmente, esse corporal se mantém em exibição Alguns historiadores, porém, duvidaram da veracidade da história, porque os primeiros registros deste feito não apareceram até uns 100 anos depois do suposto milagre. Entretanto, o corporal segue sendo um objeto de veneração. Milagre 3. A hóstia de Siena, na Itália, século XVIII. O dia 14 de agosto de 1730, enquanto os católicos de Siena, Itália, assistiam a um festival especial para a véspera da festa da Assunção, alguns ladrões entraram na igreja de São Francisco e roubaram uma âmbula de ouro que continha centenas de hóstias sagradas. Dias depois, alguém notou que algo branco estava saindo de uma caixa de ofertório em outra igreja de Siena. Os sacerdotes abriram a caixa e encontraram as hóstias perdidas no meio de teias de aranhas e sujeira. Depois de limpá-las o máximo possível, as hóstias foram colocadas em uma âmbula e foram levadas de novo para a igreja de São Francisco para as orações de preparação e veneração. As hóstias estavam muito sujas. Os sacerdotes decidiram não consumi-las, mas simplesmente deixaram que se deteriorasse. Depois de algumas décadas, todos se surpreenderam ao verem que as hóstias não se deterioraram. Pelo contrário, pareciam bastante frescas. As hóstias estão intactas até hoje, mais de 2 séculos depois, e podemos contemplar na Basílica de São Francisco em Siena, Itália. Milagre 4. O milagre de Shiratakona, Índia, século XXI. Em 28 de abril de 2001, houve uma adoração eucarística na paróquia de Santa Maria, em Shiratakona, na Índia, quando de repente 3 manchas vermelhas se materializaram na hóstia consagrada. O sacerdote não sabia o que fazer. Assim, colocou a hóstia novamente no sacrário. Alguns dias mais tarde, e já recuperado do assombro, o sacerdote voltou a olhar a hóstia e as manchas vermelhas pareciam desenhar o rosto de um homem.
Rapidamente, o sacerdote chamou um fotógrafo e tirou fotos da hóstia. Milagre 5. O milagre eucarístico de Santarém. Século XIII. Uma mulher vivia em Santarém, Portugal, no século XIII, e estava angustiada porque suspeitava de que seu marido era infiel. Por isso decidiu se consultar com uma bruxa na busca de ajuda. A feiticeira disse que seu serviço custava uma hóstia sagrada. Ela foi à missa na igreja de São Estevão e recebeu a Eucaristia em sua língua, tirou da boca e envolveu em seu véu, e se dirigiu à porta da igreja. Para sua surpresa, e antes de sair do templo, a hóstia começou a sangrar. Ainda assim, ela foi com uma hóstia sangrando até a sua casa. Quando chegou em casa, o guardou num baú. Nesta noite, uma luz milagrosa emanava do baú. Ela se arrependeu do que havia feito e, na manhã seguinte, confessou ao seu padre o que tinha feito. O sacerdote foi à sua casa e reconduziu o Santíssimo Sacramento de novo ao templo. Depois de uma investigação e da aprovação do milagre, a igreja passou a chamar-se Igreja do Santo Milagre, e a hóstia que sangra pode ser vista até os dias atuais.